Há 3 anos, meu mundo desabou. Descobri que meu marido me traía com minha própria irmã mais nova. A dor foi indescritível, a sensação de traição profunda. Não bastasse isso, para minha surpresa, eles tiveram a audácia de me enviar um convite para o casamento deles. O que seria o fim da minha história com ele se transformou numa nova virada. Eu não podia deixar aquilo passar em branco. Meu nome é Elisângela, e meu marido e eu trabalhávamos juntos na mesma empresa. Eu era chefe dele, responsável por treiná-lo e orientá-lo nas suas funções. Ele era um pouco irresponsável no começo, mas também sincero e amigável. Como ele estava começando naquele novo trabalho, estava nervoso, mas com o tempo, conseguimos nos aproximar. Era difícil não perceber a química entre nós, mas, na minha mente, nunca imaginei que aquilo se transformaria em algo tão traiçoeiro. Elis, você está livre no nosso próximo dia de folga? Ele me perguntou, com um sorriso tímido, mas determinado. Fiquei surpresa com o convite, mas uma onda de empolgação tomou conta de mim. Eu nunca o havia visto tão confiante fora do ambiente de trabalho. O jeito como ele me olhou fez meu coração disparar, e naquele momento, eu soube que algo estava mudando entre nós. Depois disso, começamos a sair juntos com frequência, e, aos poucos, aquele vínculo profissional foi se transformando em algo muito mais intenso. 6 meses depois de começarmos a namorar oficialmente, ele me fez a pergunta que eu nunca vou esquecer. Elisângela, você quer ser minha namorada? Disse ele, com o olhar de quem sabia exatamente o que queria. Eu já o via crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ele passou a lidar com seu trabalho de forma exemplar e se tornou uma parte indispensável da empresa. Cada elogio que recebíamos dos outros chefes me fazia sentir como se fosse meu próprio sucesso. Então, ele foi promovido e transferido para outro departamento. E foi nesse momento, com o sorriso mais sincero que eu já vi, que ele me pediu em casamento. Elisângela, eu quero que você se case comigo. A frase de Pedro ecoou no meu coração, e eu, com um sorriso no rosto, respondi, sim, eu ficaria feliz. Meus pais e minha irmã mais nova, Carla, gostaram imediatamente de Pedro. Nosso casamento foi lindo e tranquilo, como eu sempre sonhei. Carla, que tinha a mesma idade de Pedro, se deu muito bem com ele desde o início, como se já fossem amigos de longa data. Um dia, ela comentou, você tem muita sorte de se casar com um homem tão gentil como Pedro. Parece que as pessoas no trabalho têm grandes expectativas para ele, não é? Eu estava tão empolgada com a nova fase da minha vida que não percebi o tom de inveja em suas palavras. Ela acabará de terminar com o namorado e, embora estivesse ansiosa para se casar, sempre falava sobre como queria estar no meu lugar. Após o nosso casamento, continuei trabalhando e cuidando da casa, sempre tentando apoiar Pedro, tanto no trabalho quanto em nossa vida pessoal. Pelo menos, eu achava que estava fazendo o meu papel de esposa. Mas, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Cerca de 1 ano depois do casamento, ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, e mal conseguíamos jantar juntos. Preocupada, perguntei, ei, Pedro, não falamos sobre o trabalho ultimamente, está tudo bem? Ele respondeu de forma curta, não tem nada de errado. Mas a distância entre nós estava ficando evidente. Mas você tem chegado tarde todos os dias. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar. Tentei insistir. Não tem, ele me interrompeu. Pedro sempre foi aberto comigo, mas agora parecia irritado sempre que tocávamos no assunto do trabalho. Nos dias de folga, ele passava o dia inteiro dormindo, alegando estar exausto, ou saía para esvaziar a mente, deixando claro que sentia que não estávamos passando tempo de qualidade juntos. Algo estava muito errado, e eu sentia isso na pele, mas não sabia o que fazer. Tentando reacender a conexão entre nós, sugere, ei, Pedro, que tal irmos a um spa juntos no próximo feriado? Minha irmã tinha recomendado um lugar perfeito para relaxarmos e recarregarmos nossas energias, longe do estresse do trabalho. Vendo Pedro cada vez mais ocupado, tomei a iniciativa de fazer a reserva em um hotel que oferecia um spa completo, acreditando que seria a oportunidade ideal para estarmos juntos, sem as distrações do dia a dia. Mas, uma semana antes da nossa viagem planejada, perguntei a Pedro, a que horas devemos sair na próxima semana para o spa? Para minha surpresa, ele respondeu de forma abrupta, o quê? Já é na próxima semana a viagem ao spa? Esqueci de mencionar que tem uma viagem de negócios marcada para aquele fim de semana. Ele disse isso como se fosse algo novo, e a frustração tomou conta de mim. Mas você já sabia da viagem ao spa há um tempo, falei, tentando entender o que estava acontecendo. Ele, então, respondeu friamente, bem, é trabalho, então eu não posso ir.
O que parecia ser uma desculpa sem fundamento me fez questionar o quanto ele realmente queria estar ao meu lado. Eu entendi. O departamento de Pedro parecia mais ocupado do que nunca, com frequentes viagens de negócios. Cada vez mais, parecia que eu não tinha escolha senão desistir da ideia da viagem ao spa. Mais uma vez, como de costume, Pedro saiu cedo pela manhã para sua viagem de negócios. Sentei na cama, pensando triste. Se as coisas tivessem corrido como planejado, estaríamos a caminho do spa juntos agora. Mas, em vez disso, me vi desanimada e sozinha. Foi então que recebi uma ligação do hotel onde eu havia feito a reserva. Apesar de ter enviado um e-mail de cancelamento, houve um erro, e eles ligaram para confirmar nosso horário de chegada. É verdade, pensei. Bem, posso muito bem convidar a Carla. Liguei para a casa dos meus pais, mas Carla já tinha saído de manhã e não voltaria tão cedo. Como última tentativa, decidi ligar para minha mãe, que também havia ficado empolgada com a ideia do spa. Comparado à minha irmã, eu já tinha quase desistido da ideia de que minha mãe poderia ir com tão pouca antecedência, mas, para minha surpresa, ela aceitou na hora. Parecia que, de alguma forma, a viagem ainda aconteceria, só que com uma companhia diferente. Sério? Está tudo bem deixar o papai sozinho? Perguntei, ainda preocupada com a decisão de minha mãe. Ela, com um sorriso tranquilo, respondeu: agora estou mais preocupada com você do que com seu pai. Parecia que ela havia percebido que eu estava me sentindo para baixo ultimamente. De forma delicada, decidiu se juntar a mim na viagem. Obrigada, mãe, eu disse, sentindo uma onda de gratidão. Eu que devo te agradecer. Estou feliz de fazer uma viagem dessas com você. Eu estava determinada a aproveitar ao máximo esse tempo com ela, já que raramente tínhamos essas oportunidades. Mas, assim que chegamos ao hotel, algo chamou nossa atenção. Algo estranho estava no ar, como se a atmosfera tivesse mudado. A princípio, parecia apenas uma sensação, mas logo percebemos que algo não estava certo. Mãe, olha aquilo! Falei, os olhos arregalados de surpresa. No hotel, avistamos Pedro, que supostamente deveria estar em sua viagem de negócios. Ele estava caminhando de mãos dadas com uma mulher, ambos parecendo felizes, entrando no mesmo hotel onde deveríamos ficar. Quando entraram, a mulher virou o rosto por um breve momento, e foi o suficiente para que eu visse quem ela era. Você só pode estar brincando, sussurrei, ainda em descrença. A mulher com Pedro era minha irmã, Carla. O choque tomou conta de mim como uma onda avassaladora. Eu não conseguia processar o que estava vendo. As memórias de como voltei para casa depois desse momento são vagas. Minha mãe me fez um chá, e, aos poucos, fui começando a me acalmar. Ele tinha mentido para mim, mas não era só Pedro. Carla também tinha me enganado de uma forma que eu jamais imaginaria. Depois de me acalmar, liguei para o departamento de Pedro. Como eu já suspeitava, eles não estavam designando viagens de negócios ou qualquer trabalho extra há anos. Quando compartilhei com minha mãe os dias em que Pedro chegava tarde ou estava fora, supostamente em viagens de negócios, descobrimos que, nos mesmos dias, Carla também não estava em casa. Tudo estava se conectando de forma cruel. Foi então que me veio à mente. Todas as vezes em que Pedro estava atrasado ou fora, em suas supostas viagens de negócios, ele estava, na verdade, se encontrando com Carla. A raiva tomou conta de mim com uma força avassaladora, mais do que a tristeza, agora que a verdade estava diante dos meus olhos. Eu não podia mais ignorar aquilo. Mãe, vou me divorciar de Pedro. Não quero ver Carla, então não vou visitar a casa por um tempo, disse, minha voz firme. Ela ficou em silêncio, mas entendeu a gravidade da minha decisão. Voltamos para casa dali mesmo, saindo do estacionamento. O fim de semana seguinte foi dedicado a organizar minha vida. Preparei tudo para que, quando Pedro voltasse, não me encontrasse mais em casa. Organizei os papéis do divórcio, preparei um novo contrato de aluguel para um apartamento, empacotei minhas coisas e me mudei para um lugar temporário. Antes de me instalar, deixei uma carta junto com os papéis do divórcio para Pedro, esclarecendo que todas as questões legais, incluindo pensão, seriam tratadas através do meu advogado. Bloqueei todas as formas de comunicação com ele e, com isso, mantive meu novo endereço longe de Pedro e Carla. Não contei nada aos meus pais. Era o fim de uma vida que eu pensava conhecer. Como trabalhamos na mesma empresa, ocasionalmente nos cruzávamos, mas fiz questão de evitar qualquer interação com Pedro, compreendendo a gravidade da situação. Ele rapidamente concordou com o divórcio, sem questionar, e nunca revelou os motivos para ninguém. Nossos colegas de trabalho, percebendo a mudança em meu comportamento, preferiram não tocar no assunto,
respeitando o silêncio que se instaurou entre nós. 3 anos se passaram, e eu continuei mantendo distância, não só de Pedro, mas também de minha família. A dor da traição ainda estava fresca, e eu precisava de espaço para curar minhas feridas. Certa noite, minha mãe me ligou, com uma urgência na voz que eu não costumava ouvir. Ela disse que precisava falar comigo pessoalmente, e, sem hesitar, passei meu endereço. Depois do trabalho, encontrei minha mãe me esperando em minha casa, com uma expressão séria, como se soubesse que uma conversa importante estava prestes a acontecer. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei, sentindo uma tensão no ar. Ela, com uma expressão séria, respondeu: tenho algo para te mostrar, estendendo um convite na minha direção. Era de Pedro e Carla. O choque foi instantâneo. Para minha surpresa, Carla havia deixado a casa dos meus pais e se mudado para viver com Pedro. Eu já havia considerado a possibilidade de eles se casarem, mas jamais imaginaria que iriam realmente fazer uma cerimônia e ainda convidar nossos pais para participar. Então, mãe, você está planejando ir? Perguntei, tentando entender a situação. Claro que vou, ela respondeu, sem hesitar, mas com uma firmeza que me surpreendeu. A resposta dela me fez perceber que, talvez, eu fosse a única ainda incapaz de perdoá-los. Aquelas palavras, ali, me atingiram de forma cruel. Parecia que eles sabiam disso, e por isso, só haviam convidado nossos pais para o casamento, sabendo que eu estava completamente distanciada tanto de Pedro quanto deles. Eu senti uma sensação de impotência, como se não tivesse mais o direito de me opor a nada. Vendo minha tristeza, minha mãe sorriu de forma tranquilizadora e disse: não se preocupe, não vou, porque os perdoei. Só espere e veja. Suas palavras, apesar de não querer aceitar, me deram uma sensação de paz momentânea. No dia do casamento, minha mãe me fez uma videochamada. Quando vi a tela se acender, a tensão era palpável. Eu não quero ver os rostos deles, disse, quase desligando a chamada, mas então me lembrei das palavras anteriores de minha mãe e, com um esforço, permaneci na chamada. A tela mostrava uma apresentação de slides que estava sendo exibida na cerimônia. O mestre de cerimônias começou a falar. Esta apresentação de slides foi criada pela mãe da noiva. Ela reuniu fotos desde o nascimento de sua amada filha até o presente e criou esta apresentação. A curiosidade foi o que me fez ficar, mas ao mesmo tempo, o sentimento de que algo ainda não estava certo fez meu coração acelerar. Fiquei surpresa ao ver que minha mãe, que não era muito habilidosa com tecnologia, tinha montado uma apresentação de slides. Isso me trouxe uma mistura de emoções, sentimentos conflitantes que me tomaram de forma inesperada. Mãe, você passou por todo esse esforço por Carla. Pensei, sentindo uma onda de tristeza invadir meu peito. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas então, algo na tela chamou minha atenção. Espere, essa não é a Carla. Foi o que pensei, quando percebi que a apresentação de slides começava com uma foto minha, como um bebê recém-nascido, com aquele sorriso inocente. Que fofa, parece com a Carla de alguma forma, os convidados comentaram, rindo e se distraindo, enquanto assistiam à apresentação. A expressão de Carla, que até então parecia tranquila, ficou tensa, e eu pude sentir a atmosfera na sala mudar. Algo estava prestes a acontecer, mas eu não sabia ainda o que era. O mestre de cerimônias continuou a falar, aparentemente sem perceber a tensão que crescia na sala. Desde jovem, a noiva sempre foi dedicada à sua família. Ela se destacou como estudante e entrou com sucesso em sua universidade desejada. Ao iniciar sua carreira, tornou-se uma funcionária altamente confiável na empresa. Amigos e colegas de Carla, que reconheciam momentos de seus dias de estudante e do trabalho, começaram a comentar animadamente. Ei, essa não é uma foto da festa de boas-vindas na universidade? Carla não frequentou uma universidade tão prestigiada, não é? Espere, essa não é uma foto da festa de boas-vindas da empresa. Alguém comentou, visivelmente confuso. Espera, olhando de perto, parece completamente diferente. A reação foi generalizada entre os convidados, que começaram a perceber que algo estava errado. Foi então que Pedro também pareceu notar a diferença. Espere, essa não é a Carla, disse ele, com uma expressão de perplexidade no rosto. A confusão tomou conta do ambiente, enquanto todos começavam a perceber o óbvio. Que diabos é isso? Essa não é a Carla, ele exclamou, ignorando as expressões chocadas da noiva e do noivo. O mestre de cerimônias, sem saber o que estava acontecendo, continuou a passar pelos slides, sem perceber o caos que acabará de começar. O mestre de cerimônias continuou, mas algo estava claramente errado. E então, ela conheceu o noivo, Pedro, na empresa. De acordo com a mãe da noiva,
ela o treinou inicialmente quando ele entrou na empresa. Eventualmente, os dois se casaram. O que? Eu quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seguindo essa introdução, apareceram fotos do meu casamento com Pedro, cenas de momentos felizes que agora pareciam distantes e irreais. O mestre de cerimônias, claramente confuso, não pôde esconder seu desconforto e ficou em silêncio, sem saber como continuar. Foi nesse momento que minha mãe deu um passo à frente, calmamente pegando o microfone. Permitam-me assumir daqui e explicar, ela disse, sua voz firme e tranquila, enquanto avançava os slides. Mesmo depois do casamento, minha filha o apoiou tanto pessoal quanto profissionalmente. No entanto, à medida que Pedro se tornava cada vez mais ocupado, ele começou a ter dificuldade em encontrar tempo para ela. Então, minha filha planejou uma viagem ao spa para ajudá-lo a relaxar. A sala ficou em silêncio, e todos os olhos estavam agora fixos nela, aguardando o que ela diria a seguir. Espere, por favor, Carla chorou desesperadamente, com o rosto pálido, tentando impedir minha mãe. Sua voz era carregada de angústia, mas minha mãe ignorou suas tentativas e continuou com sua explicação. A próxima foto apareceu na tela, mostrando Pedro e Carla entrando juntos no hotel do spa, parecendo muito próximos, mais íntimos do que eu jamais imaginei. Os sorrisos deles, ao lado de um lugar que deveria ter sido nosso, mostravam um lado da história que eu já temia. Finalmente, apareceram fotos dos noivos, e tanto o mestre de cerimônias quanto os convidados ficaram em silêncio. Pedro e Carla pareciam ainda mais pálidos, como se a verdade tivesse os consumido. O clima na sala estava tenso, como se o ar tivesse se tornado irrespirável. Enquanto isso, minha mãe continuou com sua explicação, sem hesitar. Mas Pedro havia recusado o convite de minha filha para uma viagem ao spa, alegando uma viagem de negócios a qual ele precisava comparecer. Ele disse que não havia como evitar devido a compromissos de trabalho. Minha filha me convidou em vez dele, e foi durante essa viagem que descobrimos seu caso. As palavras de minha mãe ecoaram pela sala, e agora todos sabiam a verdade, que ninguém poderia mais esconder. Com essas palavras, a sala mergulhou em murmúrios e especulações, como se a revelação de minha mãe tivesse soltado uma tempestade de perguntas e olhares desconfiados. Espere, um caso? E este casamento é de Carla e Pedro? Alguém perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. Este casamento poderia estar baseado no caso deles, mas por que a mãe de Carla? As especulações começaram a crescer como uma onda difícil de parar. Para responder às perguntas dos convidados, minha mãe, com a calma que sempre teve, continuou em um tom controlado. Pedro jurou se casar com minha amada filha, Elisângela, e prometeu fazê-la feliz. Em vez disso, ele traiu ao ter um caso com sua própria irmã, Carla. A sala ficou em completo silêncio, enquanto as palavras de minha mãe ecoavam, deixando claro que a traição não era apenas algo entre marido e mulher, mas algo ainda mais profundo, envolvendo uma irmã que, até aquele momento, eu via como parte da minha família. O impacto da verdade estava imenso, e agora todos estavam cientes do que havia acontecido. Mãe, por favor, pare. Hoje deveria ser o meu dia. O meu casamento não pode celebrar minha felicidade, Carla chorou, sua voz cheia de angústia, implorando para que nossa mãe parasse de expor a verdade. Ela parecia descontrolada, mas minha mãe, sem um pingo de compaixão, olhou friamente para ela e respondeu com firmeza. Eu sempre quis que você fosse feliz, mas foi você quem destruiu isso primeiro. Elisângela sempre considerou não apenas a si mesma, mas a felicidade da nossa família. E você, Carla, alguma vez considerou o quanto Elisângela se machucaria com suas ações? Carla, tentando se defender, respondeu, bem, ela sempre parecia tão contente. Não é justo. Mas, então, a voz de minha mãe se tornou ainda mais cortante. Então, em vez de ser feliz por sua família, você simplesmente ficou com inveja, hein? Minha sogra, que até então observava em silêncio, não conseguiu mais se conter e retrucou bruscamente. Sogra, por favor, pare. Ela também é sua filha preciosa, não é? Você não pode celebrar nosso novo começo. Por que está fazendo isso? Carla implorou, claramente angustiada, tentando virar a situação a seu favor. Mas minha mãe estava decidida a não dar ouvidos, e o choque na sala parecia impossível de reverter. Eu não posso aceitar alguém tão desonesto quanto você na nossa família, minha mãe declarou com firmeza, sua voz carregada de indignação. A cerimônia de hoje deixou isso claro para mim. Ela deu um passo à frente, olhando diretamente para Pedro, e suas palavras cortaram o ar. Se você realmente quisesse começar uma vida nova com Carla, por que não convidou uma única pessoa de sua própria empresa? Se vai ter um casamento tão grandioso, não deveria pedir desculpas a Elisângela.
É egoísta convidar a mim e ao pai dela sem fazer qualquer esforço assim. Pedro, visivelmente incomodado com a reação de minha mãe, protestou. Mas Elisângela tem me ignorado todo esse tempo. Minha sogra, com um tom implacável, respondeu. Claro que ela tem. Depois do que você fez, é natural. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras pesarem no ar antes de continuar. Mas isso tudo já passou, não é? Você acha que as feridas dela vão cicatrizar em apenas 3 anos? E acha que pode reconquistar nossa confiança em tão pouco tempo? Não seja ridículo. A raiva na voz de minha mãe era palpável enquanto ela e meu pai começavam a se afastar, deixando o local do casamento. Cada palavra parecia ter ecoado na sala, e a verdade, finalmente, estava completamente exposta. Eu podia ouvi-la falando ao telefone, com um tom preocupado. Você viu isso, Elisângela? Ela perguntou. Eu, já em casa, com a mente ainda cheia de tudo o que aconteceu, respirei fundo e respondi. Sim. Minha voz estava calma, mas o coração ainda batia acelerado. Sinto muito por trazer à tona coisas dolorosas. Não consegui suportar ver aqueles dois agindo como se nada tivesse acontecido, ela explicou, sua voz revelando um toque de preocupação pela minha dor. Não, obrigada. Eu me sinto aliviada. É como se você tivesse dito tudo o que eu queria dizer, admiti, sentindo um peso sair dos meus ombros. Finalmente, alguém havia falado a verdade em voz alta. Minha mãe, com coragem, expôs tudo o que eu tinha guardado para mim. Isso mesmo, Elisângela, você sempre guarda tudo para si mesma. Achei que foi bondade demais da sua parte não contar aos seus colegas o motivo do seu divórcio, ela acrescentou, com um tom suave de reprovação, mas também de compreensão. Eu sabia que ela tinha razão. Talvez fosse o momento de liberar os sentimentos guardados por tanto tempo. Mais tarde, minha mãe me enviou uma gravação de sua conversa com Pedro no casamento. De fato, como ela havia dito, o tempo não cura facilmente tais feridas. Além disso, Pedro não demonstrava nenhum sinal de arrependimento, descartando tudo como algo do passado, como se nada tivesse acontecido. Sua postura descompromissada e sem remorso só aumentava a dor que ele causou. Decidi, então, executar minha vingança. O momento havia chegado, e eu sabia exatamente como expô-lo. Inscrevi-me rapidamente quando vi que ele estava programado para fazer uma apresentação na empresa e logo me encontrei na sala de conferências, determinada a revelar a verdade. Quando chegou a vez de Pedro, seu supervisor, sem saber de seu novo casamento, comentou: Pedro, você parece ainda mais motivado hoje, recém-casado. Sim, estou dedicado a fazer o meu melhor pela minha família, ele respondeu alegremente, como se tudo estivesse perfeito. Ele devia saber que eu estava presente, mas isso só alimentou ainda mais minha determinação. O sorriso dele, como se fosse o modelo de um homem exemplar, me fez apertar o botão de reprodução do áudio gravado que recebi de minha mãe. A sala ficou em completo silêncio, surpresa com o som repentino da gravação. O áudio se espalhou por toda a sala, revelando a verdade sobre o caso de Pedro com minha irmã durante o nosso casamento. Todos os olhos se voltaram para ele, e a revelação não poderia ser mais clara. Acusações começaram a voar, e a tensão na sala se intensificava. Pedro, você não alegou que o divórcio foi devido a valores diferentes? Uma pergunta cortante foi feita, e não pude evitar rir, como se tudo aquilo fosse um grande teatro. Oh, realmente? Você disse algo assim? A ironia estava na minha voz. Bem, eu não consigo compreender um sistema de valores que inclui trair sua esposa com a própria irmã dela. A sala estava em choque, mas eu não me importava. Peço desculpas por trazer assuntos pessoais a esta importante apresentação interna, mas a partir de hoje, decidi me demitir. Aguentei isso por tanto tempo porque valorizo esta empresa, mas não posso continuar trabalhando ao lado dele. Cada palavra saiu de minha boca com uma certeza que nunca pensei que teria. Quando eu estava prestes a sair, os membros do conselho intervieram para interromper minha partida. Espere um momento, Elisângela, você é um ativo crucial para nossa empresa. Se alguém deve sair, esse alguém é Pedro. A surpresa e a reação inesperada deles me fizeram parar por um momento, mas Pedro não queria aceitar o peso de suas ações. Mas como assim? Eu era considerada como tendo um futuro promissor aqui? Pedro implorou, desesperado, tentando mudar a narrativa ao seu favor, mas as palavras de minha mãe e a verdade já estavam lançadas. Não havia mais como ele escapar. Tínhamos grandes esperanças para você no passado, mas ultimamente sua roupa tem sido menos formal, e você parece menos focado. Parece que você perdeu as habilidades de resolução de problemas que demonstrava antes.
Não temos mais as mesmas expectativas para você como antes, disse um dos diretores seniores da empresa, olhando para Pedro com desaprovação. As palavras foram duras, mas justas, considerando tudo o que ele havia feito. A queda de Pedro parecia inevitável. Enquanto isso, Carla, que sempre foi inepta nas tarefas domésticas e pouco fez enquanto morava com nossos pais, tornou-se dona de casa em tempo integral depois de se casar com Pedro. Aparentemente, ela deixou a maioria das responsabilidades domésticas para ele. Sem os meus conselhos e o apoio que eu dava a Pedro em sua carreira, ele começou a causar mais problemas. As falhas de comunicação e a falta de dedicação ao trabalho começaram a afetar sua performance de maneira alarmante. A notícia sobre o caso com sua irmã se espalhou rapidamente por toda a empresa, destruindo a reputação de Pedro. A confiança que ele conquistou ao longo dos anos se desfez como areia, e as consequências de suas escolhas começaram a atingir tudo o que ele havia construído. Sua imagem na empresa, assim como sua vida pessoal, estavam completamente arruinadas. Durante uma reunião do conselho, foi decidido que eu permaneceria na empresa, enquanto Pedro seria transferido para um local remoto, com a expectativa de ser demitido em breve. A decisão foi tomada de forma unânime, já que sua conduta tanto profissional quanto pessoal havia manchado a imagem da empresa. Pedro, agora em declínio, não teve outra opção senão aceitar sua transferência, com a sombra da demissão cada vez mais próxima. Carla, que estava desfrutando de uma vida confortável como dona de casa, sustentada pelos ganhos de Pedro, rapidamente o abandonou ao descobrir que, após ser rebaixado, ele seria demitido. O que parecia ser um futuro brilhante ao lado dele desapareceu de forma repentina. Sem hesitar, ela seguiu em frente com outro homem, buscando estabilidade e uma nova chance de escapar das consequências de suas próprias escolhas. Infelizmente para ela, o novo homem se revelou um típico aproveitador, envolvido em dívidas e problemas financeiros. A vida de Carla, que antes parecia fácil e sem preocupações, agora desmoronava diante dela. Ela fez uma tentativa desesperada de voltar para a casa de nossos pais, buscando refúgio, mas minha mãe não aceitou. Carla foi deixada sozinha com as consequências de suas ações. Agora, ela está lutando, trabalhando em 2 empregos dia e noite para conseguir sobreviver, enquanto tenta reconstruir uma vida que foi destruída por suas próprias escolhas. Como dizem, o que vai, volta. Quando você faz o mal, eventualmente ele te alcança. Ver Pedro e Carla enfrentando as consequências de suas ações foi um momento de reflexão para mim. Eles não apenas perderam tudo o que construíram, mas também se viram consumidos pelas escolhas que fizeram, sem poder evitar o peso das consequências. Eu sabia que, depois de tudo o que passei, finalmente estava pronta para começar um novo capítulo na minha vida. As cicatrizes ainda estavam lá, mas, de alguma forma, elas já não me definem mais. Encontrei forças para seguir em frente, para reconstruir minha vida do jeito que eu sempre quis. Agora, mais sábia e mais forte, eu sabia que o futuro, embora incerto, seria muito mais brilhante sem as sombras do passado. E assim, chegamos ao final de mais um capítulo da minha história. Se você gostou do vídeo e se identificou com algum momento, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, e compartilhar com seus amigos. Sua interação é super importante para mim e me motiva a continuar trazendo histórias e experiências como essa para vocês. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!